Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vemos aqui Jesus hoje se entusiasmado, falando que ele se alegra porque o Pai revela as coisas aos pequenos. Aos soberbos, aos vaidosos, os orgulhosos não conseguem entender as coisas de Deus, infelizmente. E essas coisas são reveladas a quem tem um coração simples e um coração humilde. Nesses dias nós temos visto aí Jesus enviando os apóstolos para pregarem a boa nova, e os apóstolos vão, fazem tudo o que Jesus mandou fazer. Quando eles retornam, eles voltam numa alegria tão grande, dizendo que até os demônios se submetiam a eles. Jesus disse: não, isso não é o mais importante é que o nome de vocês está escrito no reino dos céus. E aí Jesus fala: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. O mais importante, meus irmãos, da nossa vida é a compreensão, é o entendimento de Deus, é entendermos que nós viemos a este mundo para amar, adorar e servir a Deus e fazer tudo para a maior glória de nosso Deus. Importante notar que Santo Inácio de Loyola, ele dizia isso, que tudo deve ser para a maior glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a igreja comemora o bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros. Foram 39 pessoas junto com Inácio de Azevedo que morreram na propagação do Evangelho aqui no Brasil. Estamos no século XVI. Inácio de Azevedo entra na companhia de Jesus e depois de um tempo ele é enviado ao Brasil para uma visita, para ver como é que as coisas estavam aqui, como estava acontecendo a evangelização. São José de Anchieta estava por aqui também, e Santo Inácio de Azevedo, ou melhor, o bem-aventurado Inácio de Azevedo, viu com os próprios olhos, meus irmãos, a necessidade da evangelização, a necessidade de levar o evangelho aos indígenas que habitavam aqui. Ele ficou tão empolgado que ele resolveu voltar para Portugal para se encontrar com o rei e falar para o rei a necessidade da evangelização aqui.
O rei Dom Sebastião ouviu tudo e viu que realmente era preciso vir uma nova comitiva para que a evangelização pudesse ser levada às terras brasileiras. Mas Inácio de Azevedo não se contentou só com isso, ele foi para Roma para conversar com o Papa São Pio V. O Papa São Pio V ouviu tudo o que ele tinha falado e, vendo realmente a necessidade, o abençoou, deu também muitas relíquias para ele, para que ele pudesse vir, e pediu que ele trouxesse também um quadro, uma réplica do quadro que está lá na Basílica de Santa Maria Maior, na Itália, em Roma. E era para ele entregar para uma pessoa, e aí muitas réplicas foram feitas deste quadro. Santo Inácio veio com a comitiva, com os outros jesuítas, e quando entraram no navio e vindo para o Brasil, foram interceptados pelos calvinistas. E os calvinistas, sem perdão, entraram no navio e começaram a matar os jesuítas, os missionários, as pessoas que estavam ali. E Santo Inácio, ou melhor, o bem-aventurado Inácio de Azevedo, se agarrou ao quadro de Nossa Senhora. Ele foi golpeado na cabeça, depois ele foi jogado no mar. E ele, agarrado à imagem, aquele quadro de Nossa Senhora, assim ele morreu. Um dos jesuítas que estavam junto com eles, de nome João Sanches, ele foi o único que foi preservado, porque ele era um cozinheiro. E foi justamente ele que depois contou todo o fato do ocorrido com a invasão, ou melhor, com os calvinistas que invadiram o navio português e matou os jesuítas. Um desejo muito grande existia no coração do bem-aventurado Inácio de Azevedo: salvar almas. Era o único desejo existente no coração dele. Quando ele veio no Brasil, como eu acabei de dizer, e ele chegou aqui e viu a necessidade de tantas almas que precisavam conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vimos esses dias no Evangelho, no domingo passado e durante a semana, quando Jesus envia os apóstolos. Jesus disse que era para eles pregar que o reino de Deus estava próximo, que eles precisavam levar as pessoas à conversão, ou seja, as pessoas precisavam largar os seus ídolos, precisavam se voltar para o verdadeiro Deus, precisavam conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, precisavam ser batizados. Isso tudo levou o bem-aventurado Inácio de Azevedo a desejar salvar almas. Vem para Portugal, vai em Roma, retorna, e antes de chegar ao Brasil, ele é morto. Ele é martirizado. Lembremos que nesses dias também Jesus falava que nós não deveríamos ter medo daqueles que matam o corpo, mas sim daqueles que, matando o corpo,
depois possa precipitar, aí é Deus, precipitar a alma ao inferno. Eis, meus irmãos, como deve ser o coração daquele que evangeliza, daquele que prega o evangelho. Eis como deve ser o meu coração de sacerdote, o coração de todos nós sacerdotes, de bispos, dos missionários, dos religiosos. Não deve existir outro desejo no nosso coração, senão o desejo de salvar almas. É uma vocação sublime, é uma vocação nobre. A evangelização não pode ser baseada na vaidade, na prepotência, no orgulho, no desejo de ser benquistos, no desejo dos aplausos e tudo mais. A evangelização deve existir dentro do coração do pregador. Um único desejo: salvai almas, salvai almas, salvai almas. Pescadores de homens, como Jesus falou para Pedro. Esse é o desejo do nosso coração. A maior glória de Deus. A maior glória de Deus é essa, a salvação das almas. É que os homens possam adorá-lo, glorificá-lo. Esse é o desejo. É aqui que está o ponto fundamental. E o bem-aventurado Azevedo, Inácio de Azevedo, junto com todos os outros que foram martirizados, um grande jesuíta, não tinha outro desejo do que esse: salvar almas. Peçamos, meus irmãos, também diante do que nós vimos durante essa semana, Jesus dizendo que era preciso pedir que o dono da messe enviasse operários à sua messe para a colheita. E Jesus teve muita compaixão, porque as pessoas eram como ovelhas sem pastor. Rezemos no dia de hoje e peçamos a Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros que foram martirizados. E que na fé católica nós cremos que ele já está diante de Deus, junto com os outros, que ele interceda pelos missionários, pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos religiosos, para que nós tenhamos esse desejo. Um ponto muito importante na vida do bem-aventurado Inácio de Azevedo é esse. Ele vem ao Brasil e com os próprios olhos ele vê a necessidade de que os habitantes dessa terra precisavam conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Precisavam sim salvar suas almas. Como ele viu que o número de missionários eram poucos, ele volta para Portugal para trazer novos missionários. Olha só, no coração dele, ele compreendeu. É por isso que hoje no Evangelho, Jesus está dizendo: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ele tinha no coração essa revelação que era preciso, era necessário que as almas fossem salvas. Infelizmente, o seu desejo não se realizou na vida dele de forma concreta, entre aspas, porque foi interceptado e morto nos mares. Mas o martírio dele, essa entrega deles, esse sacrifício
do bem-aventurado Azevedo, junto com todos os outros, foi recebido por Deus. E quantas conversões aconteceram depois, quando as novas navegações vieram. O sangue dos mártires significa também conversão e nascimento de novos cristãos. Peço a Deus no dia de hoje, e eu quero que você também peça a Deus, que Ele envie santos homens e santas mulheres com um único desejo no coração de salvar almas, como dizia Dom Bosco. Salvai almas e ficai com o resto. A salvação das almas é muito importante para que todos possam um dia habitar na eternidade no céu junto com Deus. E mais do que nunca, meus irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, há uma necessidade de uma verdadeira evangelização. A evangelização que tem como ponto central nosso Senhor Jesus Cristo, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ninguém vai ao Pai senão por meio dele. A verdadeira adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, o desejo de santidade no coração das pessoas é o que hoje precisamos fazer e realizar na pregação do Evangelho. Longe de nós, meus irmãos, esse desejo de autopromoção, de querer se promover. Não, o evangelizador, ele não pode querer se autopromover, ele tem que promover uma pessoa, e essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi enviado pelo Pai para derramar o sangue no altar da cruz, lá no Calvário, e salvar a todos nós. Dentro do coração de Jesus não existia outro desejo senão esse: salvar a cada um de nós. Todos os atos de Jesus tinham como desejo a salvação dos homens, a salvação de todos nós. Esse era o desejo. O Filho do Homem veio para salvar. E isso aconteceu. E esse desejo existente no coração de Jesus, ele levou também para o coração dos apóstolos. E os apóstolos assim fizeram. E chegando no coração dos apóstolos, os apóstolos levou também esse desejo a todos aqueles que foram chamados à pregação, até chegar ao bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros. Que Deus nos conceda a graça no dia de hoje de sermos fiéis. Que Deus nos conceda a graça de salvar almas. Que a nossa pregação ela atinja o coração daqueles que estão com o coração endurecido, e que eles amoleçam o coração e permitam que a palavra do Senhor os salve. Ainda que seja preciso ter que derramar o sangue como eles derramaram. Imagine, os calvinistas franceses foram lá e abateram esses grandes homens, mas eles morreram com o desejo de salvar almas, de salvar almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e pela intercessão do bem-aventurado Azevedo e seus companheiros, e de Nossa Senhora,
ao qual ele, o bem-aventurado Inácio de Azevedo, segurou e morreu abraçado com aquele quadro. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.